Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado O Trovejar do Silêncio. Nesse trecho do livro, o Joel fala o seguinte: a mente condicionada gera nossos problemas, e às vezes essa mesma mente pode criar a resposta ao problema, mas não é isso que estamos buscando. Mestre, sobre os problemas que essa mente condicionada gera e trazendo um exemplo, a questão da ansiedade. Como se livrar da ansiedade? Então, Gilson, existe uma coisa aqui que dificilmente as pessoas percebem. Elas não terão a mínima condição de perceberem isso. Na verdade, até que sejam chamadas a atenção para esse olhar. E aqui eu me refiro exatamente a esse sentido de alguém presente, diante desse ou daquele quadro. Nós não atentamos para a ilusão desse que está presente nesse ou naquele quadro. Para nós é muito certo o fato de que nós existimos como alguém presente. E quando algo nos acontece, está acontecendo a mim, a esse eu. Então, quando falamos de um estado interno, seja ele de tristeza, de angústia, de medo, de desejo, de ansiedade, a crença fundamental aqui é eu nisso. Eu e essa experiência. Eu e essa coisa. De imediato surge em nós a ideia de nos livrarmos disso. É aqui que se encontra o grande problema, que nós precisamos atentar para ele. O problema consiste na ilusão da separação desse eu e isso. Eu e essa coisa que nós denominamos de medo, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão. Então, existe a ilusão, Gilson, de alguém sentindo isso, alguém vivendo isso. Então, tem alguém e essa coisa. Então, investigar a natureza da experiência é compreender que essa separação é uma ilusão. Nós estamos condicionados nesta crença da separação. Então, para nós, o medo é uma coisa e eu sou outra coisa. Então, quando sinto medo, tem eu sentindo o medo. Quando sinto a angústia, tem eu e a angústia. Tem eu e a tristeza. Porque nós temos uma ilusão, a ilusão de que não estamos sempre dentro daquela experiência e que estamos sempre como sendo um eu passando por diversas experiências. Então as experiências passam e esse eu é sempre o mesmo. Isso é uma ilusão. A verdade da experiência, Gilson, é por isso que a gente tem que estudar a questão da experiência. Nós geralmente dizemos ou perguntamos: o que fazer? Ou o que posso fazer? Ou o que tenho para fazer para me livrar da ansiedade, do medo, da angústia? Porque a ideia é que esse eu pode se livrar disso. Porque nem sempre ele está angustiado, nem sempre ele está com medo, nem sempre ele está triste. Então a ideia é que esse eu está vivendo experiências, mas ele não é essas experiências. É aqui que está a ilusão. Porque quando o medo está presente, nós nos separamos o medo daquele que está no medo. O medo é a presença do medroso. A tristeza é a presença do triste.
Assim como quando há um pensamento, nós temos a presença do pensador. Eles não se separam. A ilusão que nós temos é que nós somos o pensador que tem pensamentos. Nós somos o experimentador que tem experiências. Enquanto que, na verdade, quando a experiência está, o experimentador também está. E ele não se separa. Nós nunca podemos separar o medo do medroso, a tristeza do triste, a angústia do angustiado, a depressão do deprimido. Essa separação é uma fantasia criada pelo pensamento. Então, o pensamento, através do pensador, quer se livrar da experiência. Só que essa experiência é o próprio experimentador. É muito simples a gente ver isso. Quando você tem pensamentos e você quer se livrar, repare, alguém pode se livrar de pensamentos quando quer? Todo esforço para se livrar de um pensamento, o que faz esse esforço? Ele apenas fortalece o pensamento. E por que ele fortalece o pensamento? Porque o pensamento e o pensador são um só. O próprio esforço é o esforço do pensador fortalecendo a experiência do pensamento. Nesse sentido, o pensamento ainda é o pensador. Então, o problema aqui, Gilson, é aprender a lidar com a experiência, sem colocar o experimentador dentro da experiência. É isso que nós não descobrimos ainda. Se queremos de verdade o fim do medo, temos que, diferente de tentar se livrar do medo, nós temos que nos aproximar do que é a experiência. Apenas quando nos aproximamos da experiência, sem criar o conflito da separação, da luta, da rejeição, da resistência, disso de tentar se livrar, porque tudo isso só fortalece a separação e, portanto, fortalece a experiência. Isso explica porque, por mais que estejamos tentando, por mais que tentemos nos livrar de uma experiência, nós estamos apenas fortalecendo ela. Aqui a ciência é a ciência de ver aquilo que aqui está e não se separar disso. Quando não nos separamos, vou repetir, nós nos separamos quando rejeitamos, quando lutamos, quando queremos nos livrar disso, quando queremos afastar isso. Quando fazemos isso, nós estamos sustentando esse sentido de separação, que é o experimentador e a experiência. Então, essa é a primeira coisa. Não resista, não lute, não tenha uma intenção, apenas constate, se torne ciente disso. Outra coisa, essa foi a primeira. A segunda, não nomeie. Quando nós nomeamos uma experiência, nós já nomeamos com a intenção de fazer algo com ela. É por isso que nós temos por hábito nomear experiências. Uma outra coisa que nos faz nomear a experiência é que quando a gente nomeia, classifica a experiência na ideia de controlar a experiência. Mas quem é esse controlador? Não é o experimentador? Ele ainda não faz parte da experiência? Então não adianta nomear para controlar, nem adianta nomear para tentar fazer algo com isso, que é se livrar, ou explicar ou esclarecer isso para outros. São razões pelas quais nós damos nome às experiências. Nós só precisamos, Gilson, constatar a emoção, o sentimento, a sensação, a energia que está presente. Nós não precisamos nomear, na realidade, não devemos nomear,
porque isso não vai favorecer em nada estar em contato com a experiência e nem devemos lutar contra ou criar um pensamento sobre isso. Tudo que nós precisamos é, na verdade, fazer o que nós não temos feito até então. É aprender a se aproximar desse instante para olhar de perto o que isso representa. E um detalhe, apenas para olhar, não é para analisar, não é para explicar para si mesmo. Vou repetir de novo, não é para lutar contra, não é para tentar entender, é apenas para constatar. Constatar a experiência como ela é, sem esse elemento que é o experimentador, ou, colocando de outra forma, quando fazemos isso, nós unimos esse experimentador com a experiência. Então não há mais dualidade, não há mais espaço. Veja, Gilson, estamos tocando aqui em algo fundamental para esse contato com a verdade, da clareza, da compreensão do que é. Isso é autoconhecimento. Esse autoconhecimento, que é essa ciência do que é, sem essa identidade que é o experimentador, se separando e querendo fazer algo com isso, é também meditação. Então, a forma de nos aproximarmos de qualquer estado interno é esse. Assim, nós eliminamos a dualidade. Experimentador e experiência. Pensador e pensamento. O medo do medroso. A tristeza daquele que está triste. Observe como isso é singular, Gilson. Sempre que um sentimento está presente, um pensamento surge, reparem isso, para explicar o sentimento, para nomear o sentimento e tentar fazer algo com ele. Isso é um jogo da identidade egóica. Isso é um jogo do próprio experimentador. Por que ele faz isso? Porque ele sempre tem a intenção de manter a continuidade do estado. É assim que o ego, Gilson, se preserva, é assim que ele mantém sua continuidade. Então nós passamos 30, 40 anos de nossas vidas presos a estados internos, nomeando, classificando, explicando para nós mesmos, analisando, identificados com os quadros, sem nunca se aproximar disso de uma forma real. Se aproximar disso de uma forma real é não colocar o experimentador de volta, mais uma vez, naquela experiência. Se fizermos isso de uma forma correta, que é ter essa aproximação do autoconhecimento, que representa a verdade da meditação, quando fazemos isso de uma forma correta, nós temos o fim para o experimentador. E quando ele não está presente, a experiência definha. Então ocorre uma quebra, o fim para essa condição psicológica. Com isso, Gilson, nós esvaziamos todo esse conteúdo do eu, que é o experimentador, que é esse que mantém esse centro de memórias, de estados, de sentimento, emoções, sensações e pensamentos como uma cultura dentro de cada um de nós. Essa é a existência do eu. Essa é a existência do ego. É claro que eu falei aqui de uma forma muito sintetizada isso tudo. Nós estamos dentro do canal e em encontros online aprofundando isso. Nós precisamos ter uma aproximação nova daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Essa aproximação é sem o senso de um eu presente, o que se torna possível quando há autoconhecimento, quando há meditação real.
É isso. Ô, mestre, realmente em satsang, né, que são esses encontros que o mestre proporciona, tanto online quanto presencial, o mestre aprofunda essa investigação, porque num primeiro momento é realmente desafiador de entender e compreender. Agora, claro, com o compartilhar de consciência do mestre, daqui a pouco se desenrola uma compreensão. Trazendo um exemplo, mestre, eu mesmo, eu tinha ansiedade, da primeira coisa que acontecia aqui é tô ansioso por causa de tal coisa. Já vinha, obviamente, o desejo de me livrar daquela ansiedade. Daí eu me livrava dela, né, e ia atrás de uma técnica terapêutica, seja uma meditação, seja dar uma corrida, fazer uma atividade física. Isso é o que eu fazia, né, até conhecer o mestre e em satsang ter um pouco dessa compreensão. E até falo para o mestre falar um pouco mais. Hoje, por exemplo, a ansiedade, quando aparece, é uma energia, né? Como se fosse é uma energia que aí, como o mestre comenta, não tem que dar nome, mas se fosse dar nome, existe uma energia de ansiedade, mas tanto faz o que é, né? É só esse estado de alerta, nessa experiência no corpo, né? De uma energia ou do que for. Seria isso, mestre? A nossa inclinação, Gilson, em geral, é que quando o estado que surge ele é agradável, nós nos identificamos com o estado para sustentar o estado psicologicamente. Então, alimentamos o estado por pensamentos, por memórias, por lembranças, para sustentar o estado. E quando o estado é desagradável, nós queremos nos livrar disso. E para nos livrar desses estados, os expedientes que nós temos é de nos ocupar com alguma outra coisa que possa nos distrair dessa condição de sentimento, emoção e pensamento que aquele estado está trazendo. Então, nós substituímos isso por uma outra coisa. Então, é muito comum nós fugirmos desses estados desagradáveis e nos apegarmos a esses estados agradáveis. Quando fazemos uma coisa ou outra, nós estamos fortalecendo o sentido do ego, do eu. O ser humano, Gilson, ele passa uma vida inteira sem nunca se libertar desse senso do eu, porque ele não está atento a esse movimento de dualidade presente. Quando um estado surge em razão de um fundo de passado ou de um estímulo externo, trazendo de volta esse estado que, na verdade, já está dentro dele. Apenas um estímulo externo ou interno traz esse estado de novo. E quando ele chega, mais uma vez encontra o ser humano desatento para o estado. Mais uma vez ele vai fugir do estado, se for desagradável, e se for agradável, ele vai embarcar no estado, na identificação com o estado. E assim nós passamos uma vida inteira preso a esse movimento do eu, do ego, vivendo sempre como sendo um experimentador, repetindo, 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 mantendo a continuidade desse passado. Essa atenção para o movimento do eu, para o movimento do ego, lhe faz ciente do que quer que surja nesse instante. E olhar para isso sem colocar o elemento que é o eu, o experimentador, dentro dessa experiência, isso é o fim para a experiência. E repare, eu não estou dando nomes aqui à experiência, não importa qual seja a experiência que o ego tenha para apresentar agora aqui e o nome que ele tenha para essa experiência. Isso é algo também fascinante, Gilson, porque em nossa cultura nós estamos valorizando muito os nomes e a gente não percebe que isso é uma grande armadilha do ego. Nós amamos classificar, nomear,
E eu vou dizer porque acabei de colocar. Quando nomeamos, explicamos para nós mesmos. Quando nomeamos, explicamos para outros. Quando nomeamos, justificamos. Quando nomeamos, nomeamos porque sabemos que é uma coisa ruim. E se é uma coisa ruim, eu tenho que me livrar. Se é uma coisa boa, eu tenho que conservar. Eu quem? O ego? O eu? O próprio experimentador. Então, ter uma aproximação de si mesmo significa ficar com isso que aqui está, sem se separar para nomear, classificar, condenar, justificar, fugir. Então, quando nós falamos aqui, Gilson, da importância da meditação, estamos falando de estar nesse instante vulnerável à vida, como ela se mostra. Evidente que numa prática de meditação, nós não temos acesso a isso. A gente tem acesso a isso aqui, nesse instante. O que as pessoas têm feito? Elas estão fugindo exatamente dessa oportunidade, desse confrontar o Estado, desse olhar para o Estado. Porque é quando olhamos para isso, como isso se manifesta aqui, que podemos ir além disso. Podemos ir além disso, deixando isso se desfazer. Então, é necessário trazer atenção para esse instante, consciência para esse momento. Então, estamos num contato direto com aquilo que se passa aqui, sem fugir, sem escapar, sem dar nome, podemos fazer isso. Sem nos apegarmos, se for agradável, podemos fazer isso. Então, aprender a lidar com todo e qualquer estado aqui e agora surgindo, sem esse experimentador, Gilson, é a chave para o fim do eu, para o fim do ego. Isso é meditação real, meditação verdadeira, ciência de ser. Ser aquilo que se mostra aqui agora é ir além deste ser que se mostra aqui agora, para a realidade da natureza verdadeira de ser. Então, a ciência do que é o fim para isso. Isso sim é o fim do medo, porque é o fim do medroso. É o fim do sofrimento, porque é o fim do sofredor. É o fim da ignorância, porque é o fim desse eu que sustenta a ilusão da ignorância. É o fim da estupidez, porque é o fim desse que é estúpido. Então, isso é a revelação da sabedoria. Isso é a revelação da inteligência. Isso é a revelação da verdade. Então, você, em seu natural estado de ser real, não sofre. Não há nada disso. Ô, mestre, sobre essa autoinvestigação, essa atenção para tudo que acontece, como manter, como despertar essa atenção a cada instante? Simples, Gilson. Não é disciplina, não é autodisciplina, não é prática, não é esforço. A palavra aqui é interesse. A única coisa que se faz necessária é interesse. Se interesse por si mesmo. Em geral, nossa energia está dispersa na mente, na ideia de vir a ser. Vir a ser isso, vir a ser aquilo, alcançar isso, alcançar aquilo. Nós temos energia, Gilson, suficiente, mas ela está sendo desperdiçada nesse movimento tagarela de pensamento, se projetando sempre no futuro. Então, ou nós estamos sempre no passado ou no futuro. Isso é um completo desperdício de energia. Quando nós
colocamos interesse em apenas constatar o pensamento quando surge, o sentimento quando surge, algo que os olhos estão vendo nesse instante, quando colocamos apenas simplesmente o interesse de olhar, esse interesse traz essa atenção. Então, vou repetir: não requer esforço, não requer prática, não requer autodisciplina, apenas interesse. O esforço é quando estamos divididos entre uma coisa e outra. Quando há interesse, e esse interesse está vivo, queimando dentro de você, para olhar para tudo que esteja surgindo aqui, esse interesse não carrega conflito. Repare que no esforço você tem que se esforçar. Você só se esforça porque tem desejos opostos. Uma parte de você quer ver e a outra não quer. Você se autodisciplina porque uma parte quer fazer e a outra não. Você se disciplina porque uma parte de você quer se ajustar e a outra não. Quando há interesse, não. O interesse é natural, é espontâneo. Repare, quando você olha para uma árvore, não tem esforço nenhum. É só um olhar. Nesse olhar, porque há esse interesse, a atenção já está presente. O nosso trabalho, Gilson, é descobrir a beleza de ter um interesse real pela verdade. Esses encontros aqui, como encontros online e presenciais, é algo maravilhoso, porque vai despertando em nós. Isso vai despertando em nós um profundo e real interesse para constatar aqui e agora todo esse processo do pensar, do sentir, do agir, do gesticular, do modo de falar. Essa atenção vem desse interesse. Então, a sua pergunta é como? Coloque o seu coração na verdade e se envolva com ela, que o interesse, ele aprofunda, ele cresce. Quando ele cresce, a atenção acompanha. Esse trabalho, Gilson, requer essa atenção sobre si mesmo. Isso vem desse interesse de soltar o erro, soltar a confusão, soltar a ilusão, soltar aquilo que não é real. Então, o autodescobrimento, a constatação da verdade é muito natural quando há esse interesse. Isso desperta essa atenção. Essa atenção lhe aproxima da visão, da observação de todo e qualquer pensamento, sentimento, emoção, sensação. E nesse momento você já não foge, nem se identifica. Você constata. E na razão em que isso vai se aprofundando, aí vai ficando claro a beleza de estar agora aqui. Veja, não é uma experiência, é um experimentar dessa beleza, desse silêncio, dessa quietude, desta verdade da graça. Isso opera uma mudança no corpo, na mente, no cérebro, nas células do cérebro. Então, isso vai se mostrando como o fim para esse sentido de alguém. Esse fim do eu, esse fim do ego, é o fim da ignorância. E, naturalmente, é o fim do sofrimento. De todos esses quadros, que a gente tem dado diversos nomes para eles. Gratidão, gratidão, mestre. Realmente, em satsang, nesse compartilhar de presença do mestre, a gente vai compreendendo e sentindo um pouquinho do gosto dessa completa liberdade.
que é a vida que o mestre vive hoje, e naturalmente mais e mais vai brotando esse interesse em se olhar. É pura graça. E mestre, já vamos ficando por aqui, porque já bateu o nosso tempo. Gratidão aí por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo, fica aí o convite para poder participar de um encontro tanto online quanto presencial, inclusive retiros, que são esses satsangs, onde existe uma profunda investigação conduzida pelo mestre, onde nesse compartilhar de consciência, de presença, a gente pode receber essa real meditação, sentir o gosto do que é essa verdade, do que é essa liberdade, que está além do que o intelecto pode traduzir em palavras. Então, no primeiro comentário fixado aí vai estar o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os encontros e fica então o convite. Feito, mestre. Gratidão aí por mais esse videocast. E é o que acontece agora aqui. Não é uma prática de meditação, é a meditação na prática, aqui, no viver, momento a momento. Então você tem uma aproximação daquilo que o Cristo falou, daquilo que Joel Goldsmith sinaliza em suas